Hoje eu vou mostrar para vocês como eu configuro a minha EOS RP e vou dar também várias dicas de configurações que eu acho super interessantes nessa câmera. Bora ver? E aí pessoal, tranquilo? Se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim e aqui nesse canal eu falo sobre audiovisual, fotografia, faço reviews de produtos. E se tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui embaixo, deixa um like nesse vídeo, confere os outros vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que tu vai gostar. Pessoal, faz um tempo já que eu não posto, por um motivo bom, por motivos de trabalho, graças a Deus, não é uma reclamação, eu não tô tendo tempo para gravar. E hoje sobrou um tempinho aqui para eu gravar e eu já queria gravar esse vídeo há algum tempo, que é sobre as configurações que eu utilizo na minha EOS RP e que eu sei que muita gente tem dúvida de como configurar essa câmera. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é a forma que eu encontrei, que eu gosto de trabalhar e que eu encontrei que eu acho melhor para o meu fluxo de trabalho, tá? Nesse vídeo eu também vou dar algumas dicas de configurações que eu acho que são super interessantes dessa câmera, e aí tu vai pegando essas dicas e ver o que é interessante para ti, para configurar na tua câmera, para que isso facilite o teu fluxo de trabalho. Quero lembrar vocês que a gente tem um grupo no Telegram, onde a gente troca ideia, onde a gente tira dúvidas, já tem quase 50 pessoas e tá bem massa. Eu vou deixar o link aqui embaixo para tu entrar nesse grupo e fazer parte dessa comunidade que a gente está criando. Eu vou mostrar na tela da câmera aqui para ficar mais fácil, para vocês poderem entender, beleza? Então aqui eu tô com a minha RP, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu configurei os botões. E uma coisa muito legal dessa câmera, que eu gostei muito, é que tu pode alterar praticamente todas as funções dos botões. Quase todos os botões tu consegue reconfigurar, então eles vêm configurado com uma função de fábrica e tu consegue alterar para ele fazer o que tu quiser. Inclusive o botão de disparo tu consegue mudar, então isso é muito legal porque tu consegue configurar de uma forma que facilite o teu trabalho, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como eu configurei os botões e vou mostrar também como vocês podem configurar aí na câmera de vocês, tá? Então começando aqui por cima, ele tá aqui no modo manual, beleza? Aqui em cima a gente tem o botão de disparo. Então o meu botão de disparo ele tá configurado para focar. Quando tu aperta meio botão ele foca, ó. Fica verdinho, ele dá o bip que tá focando, meio botão, se eu apertar até o final, ele dispara. Ok? Então esse botão eu não mexi, eu já tô acostumado a fotografar assim, eu sei que tem pessoas que gostam de focar aqui no AF, então se tu apertar o AF, ele foca e a pessoa faz o clique no botão de disparo aqui atrás, tá? Eu sei que tem pessoas que gostam de fazer isso, eu conheço fotógrafos que trabalham dessa forma. Eu já tentei e não me adaptei, então eu preferi voltar para a forma como eu sempre fotografei, que eu gosto de fotografar, beleza? Então ok, esse aqui eu não mexi. Logo em cima a gente tem um botão pequenininho, esse botão aqui, MFN aqui, tá? Esse botão ele já vem por padrão para tu alterar o ISO. Então quando tu clica nele, ele aparece aqui e tu girando esse dial, tu consegue alterar o ISO, tá? O que eu fiz foi colocar mais algumas funções aqui. Então tu clicando nele, a primeira coisa que aparece é o ISO, para tu alterar o ISO. E se eu girar esse dial aqui da frente, ó, esse que eu tô com o meu dedão aqui, eu vou para outras funções. Por exemplo, em segundo aqui, girando em segundo, eu tenho o modo de disparo, onde eu consigo escolher girando o dial de cima. Então o modo de disparo, eu consigo mexer aqui. Tá, girando, eu consigo alterar para one shot ou servo. Girando, balanço de branco, tá? E por último, compensação de exposição. Tá, eu deixei esses aqui configurados e depois eu vou mostrar para vocês como vocês podem configurar aí na câmera de vocês, tá? Então por padrão ele já vem com o ISO aqui.
Eu só acrescentei algumas coisas e tirei outras que eu achei que não fariam sentido pro meu fluxo de trabalho, tá? Logo depois a gente tem o botão de REC, tá? Ele vem configurado já por padrão. Quando tu tá no modo manual, se tu apertar aqui no REC, ele começa a gravar, tá? Não é o mais recomendado porque ele tem um modo de vídeo aqui dedicado para vídeo. E aí, se tu for fazer algum tipo de vídeo, alguma gravação, eu recomendo tu alterar aqui para vídeo para poder gravar, tá? Então, meio que na fotografia, aqui no modo manual, esse botão não servia para nada. Então, eu resolvi configurar ele para alguma coisa que eu fosse usar e que facilitasse a minha vida, tá? Então, clicando aqui no botão de REC no modo manual de fotografia, ele vai para as configurações do flash, tá? Como eu não tenho nenhum flash conectado aqui nessa pata, ele aparece isso aqui porque não tem nenhum flash conectado. Então, quando eu estou fotografando algum evento com flash, eu clico aqui e eu consigo fazer as configurações do flash de maneira muito mais rápida, ao invés de ter que ir lá no menu, procurar a configuração do flash. Então isso aqui facilita muito a minha vida. Lembrando que para tu poder mexer nas configurações do flash, aqui pelo menu, o teu flash precisa ser TTL, tá? Se ele for só modo manual, não vai funcionar isso aqui. Como que tu sabe que se o teu flash é modo manual ou tem o modo TTL? Aqui em cima, na sapata, existem 5 conexões, essa central e mais 4. Tá? Se o teu flash tiver só um pino central, ele vai conectar aqui no meio, ele é só modo manual, então ele não tem TTL, tá? Se ele tiver as outras conexões, ele vai ter TTL, High Speed Sync. Vou mostrar para vocês um aqui. Esse aqui é o meu 430 EX2 da Canon. Então ele tem o pino central aqui e ele tem mais 4 pinos. Então ele tem 5 pinos aqui que fazem a conexão da câmera com flash. Então eu consigo fazer toda a alteração de carga, zoom, tudo usando o menu que eu configurei ali, que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Então aqui no botão de REC, no modo manual de fotografia, vai para o menu de flash, tá? Isso aqui facilita muito a minha vida quando eu estou fotografando algum evento e eu preciso fazer alteração do flash, ou quando eu estou com o flash fora da câmera e estou aqui com um rádio flash, eu também consigo fazer isso e é muito mais prático, tá? Logo depois, o AF On aqui, eu fiz uma função para ele desabilitar a tela LCD. Então, ele está fazendo barulho porque eu estou focando, tá? Então ele desabilita a tela LCD aqui. Tá. Quando ele desabilita a tela, ele automaticamente liga o Live View. Ó. Então, ó, quando eu clico aqui no AFMF, ele liga o Live View. Tá? Clicando de novo, ele desliga, liga e desliga. Tá? Isso também funciona se tu colocar o rosto aqui para olhar pelo Live View, porque ele tem um sensor aqui e automaticamente ele desliga o LCD. Tá? Também funciona se tu fechar o LCD. Ele também automaticamente liga o Live View. Isso aqui para economizar bateria, porque o LCD é muito maior, então ele gasta mais bateria do que o Live View, tá? Então quando eu quero fotografar pelo Live View e não gastar tanta bateria assim, eu desligo aqui, eu desligo e ligo aqui no AF On, beleza? Outra função que me ajuda muito, principalmente em fotografia de dia, sob luz do sol, ensaio externo, isso aqui me ajuda muito, que eu configurei aqui nesse asterisco, aqui em cima, que ele aumenta o brilho do LCD no máximo. Toda vez que eu clico aqui, ele aumenta o brilho do LCD no máximo. Ó. Vou chegar mais perto para vocês enxergarem bem. Aqui ele está normal, ó. Quando eu clico, ele aumenta o brilho no máximo. Isso aqui facilita muito para fotografar sob a luz do sol, tá? Clico uma vez, ele liga. Clico de novo, ele desliga e volta para o brilho normal, beleza? Aqui embaixo, nessa lupinha aqui, eu configurei para alterar entre Servo AF e One Shot AF. O que significa isso? One Shot AF é quando então, ele fez o foco, eu aperto o botão até o final e ele dispara, ok? Isso aqui é o seguinte. Aqui eu fiz o foco e estou segurando metade do botão pressionado sem disparar, certo? Se eu mexer aqui minha câmera, ó, eu mexi para frente, a foto saiu fora de foco, porque eu mexi a câmera para frente e não refiz o foco. Então aqui eu perdi o foco. Se eu fizer o clique, a minha foto vai sair desfocada do meu assunto, que no caso é a caixinha de som, tá?
assim funciona o one shot. Toda vez que eu mexer a câmera ou o meu assunto se mexer, eu tenho que vir e refazer o foco, ó. Meio botão, ó. Toda vez eu tenho que refazer o foco, tá? Aí tem a segunda opção, que é o servo AF, e aqui eu vou dizer para vocês que eu uso em, sei lá, 80% da minha fotografia eu tô usando o servo AF, porque para mim tem sido muito bom, tá? Eu fotografo moda e eu não preciso ficar refazendo o foco. Com o Dual Pixel ligado para rastrear o olho ali, fica muito fácil usando o servo AF. Então o servo AF é o seguinte, tá? Eu vou apertar meio botão aqui, vou selecionar a caixa JBL, apertei meio botão, apertei meio botão. Se vocês repararem, não fica mais verde o quadradinho que está em foco, tá? Ele ficou azul, tá? Agora eu vou movimentar a câmera para frente sem tirar o dedo do botão, tá? Ele está pressionado até a metade e vocês vão ver que, ó, o meu assunto ele está em foco ainda, tá? O que está acontecendo? Ele vai fazer o reajuste do foco toda vez que eu mexer a câmera e toda vez que, enquanto eu estiver pressionando metade do botão, ó. A lente inclusive está fazendo barulho porque está fazendo foco contínuo. Então aqui o foco é contínuo. Toda vez que o meu objeto se mexer, toda vez que eu mexer a câmera e tiver com metade do botão pressionado, ele vai refazer o foco automaticamente. Então eu não preciso me preocupar em refazer o foco toda vez que eu for clicar. Então aqui eu vou fazer uma sequência de foto mexendo a câmera e eu não vou perder o objeto de foco, ó. Ele vai refazendo o foco para mim automaticamente e eu não perco nenhuma foto. Não tenho nenhuma foto desfocada, então eu não perco nenhuma foto, tá? Então aqui eu consigo alterar entre o one shot e o servo AF. Na maioria das vezes eu uso o servo AF para não perder nenhuma foto aí por causa de foco. Então essas foram as disposições que eu configurei aqui na minha câmera. Agora eu vou dar um panorama geral das configurações que eu costumo usar na fotografia, para vocês terem noção de como eu configuro a minha câmera, e depois eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer toda essa configuração aqui de layout na câmera de vocês, tá? Então apertando o Q aqui, a gente entra nas configurações, tá? Na maioria das vezes eu uso o método AF com o rastreamento nos olhos. Então se eu apertar info aqui, ó, eu consigo desativar o rastreamento nos olhos e ele vai rastrear o rosto, tá? Eu sempre deixo ativado, então se deixar ativar ele vai rastrear os olhos. Aqui a gente tem outros pontos, outros modos de foco, que é o pontual, o AF de um ponto. Geralmente eu uso esse quando é rosto, ou o pontual aqui onde eu faço o clique do lugar que eu quero que foque, né? E é isso, tá? Geralmente esses dois eu utilizo, mas esse com rastreamento nos olhos, tá? Aqui depois a gente tem configuração do one shot e do servo, da mesma forma que eu configurei diretamente aqui nesse atalho, que facilita muito mais para mim, ao invés de ter que entrar aqui no menu, tá? Aqui a gente tem os modos de disparo, tá? Vai depender muito do que tu tá fotografando. Se eu tô fotografando, por exemplo, um evento em que os momentos são muito rápidos e que eu não posso perder um momento, por exemplo, de um beijo ou de uma lágrima caindo, eu deixo aqui em alta velocidade e, mano, sento o dedo, né? Aí ele, ó, aí ele vai disparar igual uma metralhadora aqui e eu não perco nenhuma foto, tá? Modo de medição, sempre deixo matricial. Qualidade de imagem, sempre em RAW, tá? Nunca fotografo em JPEG. Às vezes eu deixo RAW e JPEG no máximo aqui, tá? Mas sempre em RAW. Aqui a Canon até lançou um novo arquivo RAW que é um pouquinho mais leve, que é esse C-RAW. Então aqui a gente tem o RAW, que eu sempre fotografo nele, e tem o C-RAW, que tem esse símbolo aqui, o C-RAW. Tá? A gente pode ver aqui que ele é muito mais leve do que o RAW normal, porque dá quase o dobro de fotografia. Por exemplo, se eu fotografar com esse cartão de memória aqui, eu consigo fazer 890 fotos com o arquivo em RAW. Se eu for para ser RAW, eu vou para quase 1500 fotos. Então ele é muito mais leve. Eu sempre fotografo em RAW e nunca tive problema com isso, tá? Aqui a gente tem uma configuração de vídeo que eu não configuro. Se eu for gravar vídeo, eu sempre altero aqui para o modo de vídeo aqui em cima, tá? Então isso aqui esquece. Isso aqui eu deixo desligado. Aqui o balanço de branco. Eu sempre olho a cena como que tá. Geralmente de dia eu deixo aqui no luz do dia. Dificilmente eu deixo com o balanço de branco automático, porque
qualquer ângulo que tu altera ou qualquer luz que muda no ambiente, a tua fotografia já fica diferente. Então tu vai ter várias fotografias com um balanço de branco diferente se tu deixar no automático. Então eu prefiro deixar aqui na luz do dia, em qualquer um aqui, em todas as fotos, e depois na edição eu consigo alterar todas juntas com o mesmo balanço de branco de maneira muito mais fácil do que se eu tiver aqui com um balanço de branco automático e vou ter vários balanços diferentes, tá? Se mudar a luz do ambiente já muda totalmente de uma foto para outra. O estilo da foto, eu costumo deixar sempre em neutro, tá? Nunca tive problema, tá? Sempre deixo em neutro. Isso aqui eu deixo desligado, que é uma otimização de luz que a câmera faz, eu não faço isso, eu faço tudo na edição depois. E aqui a gente consegue mudar para full frame, aqui a gente consegue alterar para simular o sensor cropado, então pode ver que aproxima. Ó. Uma coisa importante que vocês devem saber, que o sensor full frame dessa câmera ele tem 26 ponto alguma coisa megapixels, 26 megapixels, tá? E se a gente coloca aqui para fazer uma foto com sensor cropado, ó, vocês viram que deu um zoom, né? Então ele está simulando aqui um sensor cropado, então eu vou fazer um clique aqui, ó, com sensor cropado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, aqui embaixo ele mostra. Em RAW, ele mostra esse símbolo aqui que tá dizendo que tá 1.6, que é o fator de corte. E olha o tamanho da imagem. Essa imagem ela ficou com 11.7 mega, certo? Eu vou mostrar para vocês uma agora, a anterior que eu fiz com o sensor full frame. Então, ó, tá com o sensor full frame normal, em RAW. Olha o tamanho da imagem, 27.6, tá? Então, quando vocês aplicam o fator de crop aqui nessa câmera, a resolução ela cai para um pouco menos da metade, tá? Então aqui a gente tem 27 e aqui a gente tem 11, tá? É menos da metade do arquivo, então ele fica com um arquivo um pouco menor. Não é que perde qualidade, não perde qualidade, tu só vai ter um arquivo menor e talvez se tu precisar fazer um crop ou dar um zoom na tua imagem na edição, tu não vai conseguir fazer isso tão bem quanto com o sensor com 26 megapixels, tá? Então aqui tu não tem uma imagem com 26 megapixels, tu tem ela com um pouco menos da metade, tá? Uns 12 megapixels, 12 megapixels e meio mais ou menos, tá? Isso é importante de saber. Então aqui eu vou deixar no full frame. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a configuração aqui dos botões e que vocês podem fazer aí na câmera de vocês, tá? Então eu vou vir aqui no menu. Então a gente vai precisar ir no menu, aqui, ó, no penúltimo menu, que é esse laranja aqui, tá? A gente tem essas configurações aqui. A gente vai vir aqui nesse FPN3 operação / outros, tá? A gente vai entrar aqui. Quando vocês entrarem, vai estar aqui nesse primeiro menu. Vocês vão aqui para o menu de número 5, tá? Acha aí o menu de número 5. Aqui é onde a gente consegue fazer toda a configuração dos botões. Então, ó, vocês podem ver que toda vez que eu for mexendo aqui, ele vai mostrando qual botão que a gente pode alterar. Por exemplo, esse aqui, ó, aparece ali a imagenzinha laranja ali no canto, na imagem da câmera, que é o botão de disparo. Então aqui a gente consegue alterar, por exemplo, a função do botão de disparo, tá? Eu não mexo, eu uso sim como veio, como eu falei para vocês, tá? Aqui a gente tem o botão de gravação, que falei para vocês que eu deixei com a função de flash. Então aqui, ó, clicando nele a gente consegue escolher várias funções, tá? E aí, pô, tu vai aí testando e vai vendo o que se adequa ao teu tipo de trabalho. Para mim, aqui faz sentido deixar para entrar nas configurações do flash, tá? Aqui depois a gente tem o botão do ISO, tá? Que é aquele menorzinho lá que eu mostrei para vocês, que tem várias funções, que é esse botãozinho pequeno aqui em cima, esse menorzinho. O AF On, esse aqui, o meu está configurado para apagar a tela. Aqui o asterisco, que está para aumentar o brilho da tela no máximo. O próximo da lupa, que é para alterar entre o one shot e o servo. Aqui a gente também consegue alterar a função, porque assim, as lentes RF, eu não tenho lente RF, mas tem algumas lentes RF que tu tem um anel onde tu consegue colocar uma função nesse anel, tá? Assim como tem um anel de foco ou o anel de zoom nas lentes RF, tu tem um anel específico para funções. Então aqui tu consegue alterar qual função que tu quer que esse anel faça,
tá? Não tenho nenhuma, mas por exemplo, acho que seria interessante colocar o ISO nessa função, mas como eu não tenho nenhuma lente RF, eu não configuro nada, tá? Como veio na câmera, tá? Aqui tu também consegue colocar as funções para esses botões direcionais aqui, ó. Esquerda, direita, baixo, cima. Eu não uso, tá? Mas vocês podem alterar. Aqui, vocês podem ver, tem do lado direito uma câmera de filme. Então aqui é o menu de filmagem que a gente consegue também deixar, alterar as funções do menu de vídeo, tá? Então assim, vou mudar para vocês aqui verem. Então, quando a gente muda para o modo vídeo aqui na RP, o menu ele também muda. Então tu tem dois menus diferentes, tem um menu de vídeo e tem um menu de foto. Então aqui tu também consegue alterar os botões para o menu de vídeo. Isso que é interessante também, tá? Então aqui tu também pode alterar aí conforme o teu fluxo de trabalho, beleza? Então é isso, pessoal. Essas são as configurações que eu uso na minha RP, tá? E que facilitam muito, muito na hora de fotografar. Espero que eu tenha ajudado vocês a configurar a câmera também de uma forma que facilite na hora de vocês fotografarem. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar ajudar vocês de alguma forma. Essa câmera tem muito mais configurações que tu consegue fazer nela e não tem como eu fazer tudo em um vídeo só porque tem muita coisa. Se vocês quiserem que eu mostre mais outras configurações aqui de vídeo, tem configuração para te deixar o foco mais rápido, tem um monte de coisa nessa câmera que é muito legal e que facilita muito a nossa vida, tá? Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre isso, comentem aqui embaixo que eu posso fazer. Então é isso, se vocês gostaram, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, entrar lá na nossa comunidade do Telegram, que já tem quase 50 pessoas e tem várias pessoas lá que tem aqui no RP também. E é isso, te espero lá no canal do Telegram. Valeu, falou, até a próxima.